Oi, gente! Avançando um pouco na matéria, dentro de análise combinatória, eu queria falar sobre o princípio fundamental da contagem. Isso nada mais é do que quando eu tenho que tomar uma decisão e só me importa o resultado quantitativo, não importa quem é, só quanto é. Isso vai ficar mais claro com os exemplos. Então, eu coloquei aqui definições mais encorpadas do que seria o princípio da contagem. Eu tenho essa aqui, resolver problemas de contagem sem que seja necessário enumerar seus elementos. E tenho aqui toda uma definição mais encorpada para que vocês entendam um pouco mais. De forma resumida, eu falar aqui, dentro de, por exemplo, duas decisões que eu tenho para tomar em conjunto, a roupa que eu vou usar hoje à noite, a blusa e a saia. Então, eu tenho X opções de blusas no meu guarda-roupa e Y opções de saias no meu guarda-roupa. E eu quero saber quantas combinações diferentes eu quero tomar. Eu posso tomar. E aí, como que eu faço isso? Não me importa se eu vou usar a blusa preta com a saia jeans ou a blusa preta com uma saia de tecido. Importa só quantitativamente. Então, como que eu acho esse resultado? Eu multiplico as opções que eu tenho de blusas pelas opções que eu tenho de saia. Não me importa quem foi combinado com quem, só quantitativamente. E esse vai ser o resultado da minha questão. Beleza? Então, eu vou dar alguns exemplos. Giovana tem 6 shorts, 4 croppeds, 5 tênis e 3 batons. E eu quero saber quantos looks que eu posso montar, escolhendo um item de cada opção. Eu poderia pensar de primeira aí no chuveirinho, que é o quê? Pegar a minha primeira opção de short, combinar com um cropped, com um tênis e com um batom. E depois ir variando. Então, depois eu mantenho aqui até o tênis e combino com outro batom e depois com o terceiro batom. Aí eu troco meu tênis, pego aqui o segundo tênis, combino com o primeiro batom, o segundo e terceiro batom. Cada uma dessas seria uma opção diferente. Só que, gente, é super complicado ficar fazendo dessa forma, porque me leva muito tempo. Ali na minha folha fica tudo muito desorganizado, se eu for fazer à mão, até porque vai chegar uma hora que tudo vai estar muito próximo de tudo dentro das minhas combinações, igual aqui nas opções de batom, que as minhas setinhas já ficaram bem espremidas. E eu tenho a questão de organização. Então, não dá para ficar fazendo chuveirinho. Aí, o que, que eu faço? Eu faço o princípio da contagem. Usando aquela definição que a gente falou, que é multiplicar as opções que eu tenho para uma peça pelas opções que eu tenho da outra quantitativamente, eu vou falar que as minhas combinações são o quê? O número de shorts multiplicado pelo de cropped, pelo de tênis e pelo de batom. E aí eu encontro um total de 360 combinações diferentes para essas 15 peças e 3 batons. Beleza? Mais um exemplo. Laura irá viajar por 3 dias e levou 6 shorts e 7 blusas. Eu quero saber quantas combinações que eu posso fazer nessa viagem sem repetir as minhas peças para esses 3 dias de viagem. Então, quer dizer, para o primeiro dia eu vou ter X opções, segundo dia Y opções e terceiro dia Z opções, tá? Colocando isso no papel, como que ficaria? Para o primeiro dia, eu tenho 6 opções de shorts e 7 opções de blusas, multiplicando 42 opções, 42 combinações diferentes. No segundo dia, eu já não posso usar aquele short e já não posso usar aquela blusa. Aí eu vou fazer 5 vezes 6, 30 opções. E no terceiro dia, eu tiro aí mais a peça que eu usei no segundo dia, vai cair para 4 vezes 5, 20 opções. Último exemplo. Numa lanchonete, eu tenho opções de combos que eu preciso escolher uma opção de cada, entre sanduíche, acompanhamento e sobremesa. E aí eu quero saber quantas opções diferentes eu posso montar dentro desses combos. Para sanduíches, eu tenho 4 opções. Acompanhamentos 2 e sobremesa 3. Aí, o que eu faço? Eu multiplico essas opções. 4 vezes 2 vezes 3. Opções de sanduíche
vezes opções de acompanhamento, vezes opções de sobremesa. 24 opções. Beleza? Essa primeira parte, ela é bem tranquila. É mesmo entender o conceito para conseguir aplicar. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre fatorial. Então, o que é o meu fatorial? Ele é caracterizado, representado por esse N com uma exclamação. E aí, pensando no conceito, a gente vai ter um número que é multiplicado pelos números inteiros consecutivos a ele até chegar no 1. Por que eu falo isso? Supondo que eu tenho 2 fatorial, então eu vou ter 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 4 vezes os números consecutivos a ele. Por que eu paro no 1, gente? Porque qualquer número multiplicado por 0 é ele mesmo. Então, se eu continuasse a minha multiplicação, eu ia zerar ela. E aí, o fatorial, ele não tem muita aplicação, assim, prática no dia a dia, não. Mas, para que eu evolua, muitas vezes dentro da matéria de estatística ou dentro da matéria de análise combinatória, eu vou precisar saber aplicar o fatorial. E é dessa forma que ele vai aparecer na sua prova, aplicação direta. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Beleza? Coloquei uma observação aqui. Existem N caminhos diferentes de arranjar N objetos distintos numa sequência. Que seria uma das aplicações, que é uma das matérias mais na frente de análise combinatória. Então, exemplo. 2 fatorial. 2 vezes 1, 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? E aí, ele pode pedir na sua prova essa aplicação direta ou operações com fatorial. Eu coloquei um exemplo aqui à parte para explicar um conteúdo, uma questão, uma forma que pode ser cobrado o conteúdo dentro da sua prova. Então, por exemplo, eu quero 20 fatorial. 20 fatorial seria 20 vezes 19, 18, 17, até chegar aqui no número 1. E eu só tiro a exclamação quando eu chego no 1. Se eu parar, por exemplo, no 2, eu tenho que pôr 2 fatorial, que seria 2 vezes 1, tá? Então, isso aqui ia dar um número cabuloso, porque olha o 10 fatorial, já é um número de 7 casas. O 20 fatorial provavelmente ia passar de 8, 9 casas. O que eu posso fazer? Supondo que eu já calculei o 10 fatorial, igual tá aqui no meu. E agora eu quero 20 fatorial. Concorda que 20 fatorial é a mesma coisa que 20 vezes 19, 18, 17, 11, 10. Eu multiplico todos esses números aqui e 10. Se eu paro no 10, eu continuo com o fatorial, beleza? Porque o 10 fatorial seria continuar essa multiplicação. Então, eu posso continuar ela aqui, né? Que é o 9, 8, 7, ou eu paro no 10. E aí, se eu paro no 10, eu já sei quanto que dá o 10 fatorial. Seria só multiplicar esse número gigantesco que vai dar aqui, vezes o valor do 10 fatorial. Outro exemplo com isso, para vocês entenderem. Eu quero 150 fatorial dividido por 148 fatorial. 150 é 150 vezes 149 vezes 148 fatorial. Gente, isso aqui daria um número gigantesco. Gigantesco. Não faço nem ideia de quantas casas teria. Só que eu tenho aqui 148 fatorial, que eu mantive 150 vezes 149 vezes 148 e mantive o fatorial. Dividido pelo 148 fatorial, que já é o que estava embaixo aqui na minha expressão. Se eu tenho a mesma coisa em cima e embaixo, eu posso cortar. E aí eu fico simplesmente com 150 vezes o 149. Entenderam? Vou dar mais 2 exemplos, expressões que cobram esse raciocínio. É o que você mais vai precisar para aplicar dentro dos exercícios. Supondo que eu quero 3 fatorial vezes 7 fatorial sobre 9 fatorial. Isso seria o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1, resolvi o fatorial, mantive o 7 fatorial, sobre 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Por que eu não resolvi o 9 fatorial?
que eu já tenho 7 em cima. Se eu tiver 7 fatorial sobre 7 fatorial, isso dá 1. E aí eu posso cortar. A minha expressão vai ficar 6 sobre 72, fazendo a multiplicação aqui do 9 vezes 8, que é a mesma coisa que 1/12. Essa seria a resposta do meu exercício. E aí agora um exemplo sem ter número, só com a incógnita, tá? Eu não coloquei, não dei um valor numérico. Supondo que eu quero a divisão de n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Gente, o que acontece? O que é meu n fatorial? É o n vezes o n menos 1, vezes o n menos 2, vezes o n menos 3, reticências. Por quê? Eu só consigo falar aonde que para a minha multiplicação se eu tiver o valor numérico. Por exemplo, se eu tenho 4 fatorial, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E eu pararia no meu n menos 3. Mas se eu tiver 10 fatorial, por exemplo, eu vou parar no meu n menos 9, que daria 1. Então, isso daqui é algo que não dá pra gente resolver. Eu tenho que ver se tem algo que me fala onde que eu vou parar. E é o caso aqui, porque eu tenho n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Então, eu posso dizer que é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial sobre n menos 2 fatorial. E aí eu posso simplificar isso aqui. A minha resposta vai ser n vezes n menos 1 ou n ao quadrado menos n, desculpa. Então, a matéria de fatorial seria isso. Princípio de contagem e fatorial é um pouquinho da evolução aí dos conceitos. E aí, depois que a gente entra nos casos específicos de análise combinatória, tá bom? A matéria é bem simples, mas se alguém assistiu esse vídeo e não entendeu e precisa saber essa matéria, me manda uma mensagem no nosso Telegram ou me manda um e-mail que eu te explico de novo para te ajudar aí. Muito obrigada para quem me assistiu até o final. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês e bons estudos!